Estamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Chegou muita gente aí online, sejam bem-vindos, fiquem à vontade conosco aqui ao redor da mesa. Eu queria meditar hoje nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, lá no Novo Testamento. A gente vai falar sobre como que o conhecimento de Jesus de Nazaré pode nos libertar ou nos livrar de uma religiosidade falsa. Eu lembrava que quando eu fui junto com o Juliano Jamires lá no show do Marcos Almeida, né? E aí o Marcos Almeida ele abre um espaço para responder perguntas. E aí uma pessoa perguntou como que ele reage tendo um público que nem sempre é tão religioso assim, porque ele tem uma qualidade vocal muito boa e tal. E ele falou que ele fica muito feliz por saber que a música dele alcança outros locais e que ele percebe que muitas vezes ele usou uma expressão que não ficou na minha cabeça, que a gente tem muita zigue-zira religiosa que atrapalha a nossa espiritualidade. Aí eu lembro, sempre quando eu vejo esse texto do apóstolo Paulo, eu vejo que a gente tem sempre uma tentação de ter que se livrar de algumas religiosidades falsas, de algumas zigue-zira religiosas que não tem nada a ver com o evangelho. Às vezes tem cara de piedade, tem cara de devoção, mas não é ainda o evangelho radicalmente. E esse capítulo 3 aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele narra a sua virada de chave na espiritualidade, quando ele tem por perda a expressão dele, todas as coisas, todo o zelo religioso que ele tinha pela excelência do conhecimento de Jesus e como que isso mudou radicalmente. E como que eu percebo que a gente só consegue ser livre de um fanatismo religioso, de uma zigue-zira religiosa, de um fundamentalismo religioso ou de uma religiosidade chata e insuportável, se a gente olhar para Jesus, que é o sumo equilíbrio. O que é ser cheio do Espírito Santo igual Jesus? O que é viver uma espiritualidade plena igual Jesus de Nazaré? Esse é o caminho, porque eu posso usar a Bíblia para fazer um monte de coisa, né? Eu posso usar a Bíblia para fazer um fanatismo religioso muito ruim, né? Eu, nas minhas aulas de ensino religioso, tem uma aula lá que a gente fala sobre a religião hereditária e a religião de escolha. E que a religião ela tem que ser fruto de escolha. Porque a religião hereditária, que é aquela que vai passando de pais para filho, muitas vezes ela é imposta. E é uma experiência muito ruim. E a referência que às vezes a gente tem, e esse é um desafio para mim, que trabalho com religião, vou dar aula de ensino religioso, quase ninguém gosta de religião. Porque qual que é a imagem de religião que a gente tem? A imagem da religião hereditária, da religião imposta, da religião cheia de zigue-zira, da religião do não pode, da religião raivosa, fechada, que não pode e que é neurótica e que não sabe viver, que não dá gosto, que não dá prazer, né? Dá pesar, né? Não dá prazer. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, de fazer uma releitura da nossa espiritualidade aos olhos de Jesus, porque a gente pode ter uma espiritualidade dita cristã, mas ainda cheia de religiosidade falsa, cheia de zigue-zira religiosa, e não ainda condizente com o evangelho de Jesus. E aí, esse capítulo 3 de Filipenses é interessante, porque ele vai fazer essa narrativa, onde ele vai exortar os filipenses para tomar cuidado com a falsa religiosidade que tinha na época. Essa carta é interessante porque, de todas as cartas do apóstolo Paulo, essa é a mais emotiva e subjetiva dele. É um texto onde ele está preso, mas carregado de ação de graças, e curiosamente é o texto que ele mais fala sobre alegria estando preso. Acredito que essa carta foi escrita ali em torno de 62 depois de Cristo, e foi enviado até o apóstolo Paulo preso. Não se sabe ainda em onde que ele estava preso, né, em qual prisão, em qual local, mas se sabe, e a carta deixa isso claro, que foi enviado da igreja em Filipos. Muito provavelmente essa igreja foi na casa de uma mulher chamada Lídia, e os estudiosos acreditam que Lucas, o evangelista Lucas, congregou por lá. Então é uma igreja muito boa, inclusive, né, muito bem ensinada, instruída. E diz o texto que Paulo recebe Epafrodito, é um nome bom para você pôr no seu filho, né? Epafrodito, algumas traduções chamam de Epáfras, recebe Epafrodito, que traz para ele donativos, agasalho, comida e uma oferta financeira mesmo, tudo indica que era financeira, né? E ele fica muito feliz com os irmãos, com esse coração, embora ele estava preocupado que Epafrodito estava meio ruim de saúde. Mas depois na carta ele escreve mostrando que ele teve uma recuperação paulatina, que dá graças a Deus, porque ele ficou muito ruim mesmo, quase que morreu o Epafrodito, né? Você vê que não existe, pode ser amigo de Paulo, adoece, isso acontece, ninguém é super crente, né? E aí
curiosamente, ele escreve essa carta agradecendo, né? E a carta tem 4 capítulos que pode ser basicamente resumido em. Primeiro capítulo, ele agradece a Deus pela vida e obra de Jesus aos Filipenses, falando que aquele que começou a boa obra há de terminar. Você lembra desse versículo? O capítulo 2, movido por esse espírito de gratidão à solidariedade dos filipenses por ter enviado até ele donativos e oferta, que o sustentou naquele momento, ele falou, olha, continue assim, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, seja altruísta, você tenha um espírito solidário, de alteridade. Esse é o evangelho, é pensar no outro, né? Um evangelho que se desemboca no outro, é um evangelho muito mais preocupado em combater o nosso egoísmo do que cumprir uma cartilha religiosa de pode ou não pode, né? Que isso é extremamente cultural. Nas palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, essas coisas com o uso se destrói, isso muda, né? Muda demais, né? Nós somos a gente vai vendo como é que as coisas vão mudando com o tempo. Se você não dialogar, você vive num mundo paralelo, né? Vai ficando cada vez mais claro isso. Esse é o capítulo 2. O capítulo 3 é um dos poucos textos ou conselhos do apóstolo Paulo onde ele dá uma direção explícita para aquela comunidade. Porque não tem nessa carta um ensino teológico rebuscado, como em Efésios, né? Vou te ensinar como é que é Jesus e tal, o que é a salvação, nem em Romanos. E também não tem problemas que vieram junto com Epáfras, né? Com Epafrodito. Ele só trouxe o sentimento e falou, está tudo bem lá, graças a Deus. Mas o apóstolo Paulo sabia que existe um inimigo da espiritualidade cristã sadia, da espiritualidade cristocêntrica, que é a zigue-zague religiosa, que é a tentativa de transformar o evangelho numa cartilha religiosa, né? E aí, quem fazia esse papel lá eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus extremamente zelosos, com observância rigorosa da lei, de costumes, de dias marcados, de rituais. Todos eles tinham isso muito, e assim, de boa vontade, né? Zelosos de boa vontade, fazendo o bem, e aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor. Só que eles ainda tinham um viciozinho religioso muito forte, latente, que o apóstolo Paulo sempre reconhecia que isso poderia ser ruim, né? Na carta, se eu não me engano, aos Gálatas, ele falou, olha, um pouquinho de religião pode atrapalhar a sua visão de Jesus. A sua visão de Jesus é entender que a espiritualidade é o ar livre, quer tratar bem o próximo, quer ser uma pessoa maravilhosa. E qual que é a visão de religiosa? Olha, não pode isso, não pode essa música. Aí a gente começa a coar um mosquito e engolir o camelo. A gente coa o mosquito de tomar cuidado com a roupa, com não sei o que, e engole o camelo de deixar o pobre, o órfão, a viúva no relento. E Jesus fala, cuidado com essas picuinhas, com essas zigue-zagues religiosas, que ela pode te atrapalhar a olhar aquilo que realmente importa, né? Então deixa de lado um pouco essa preocupação com o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e olha para as coisas mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. É Jesus falando para os fariseus. E aí, o apóstolo Paulo vai falar, olha, tomem cuidado com os cães. E olha só que gentileza do apóstolo Paulo, chamando os judaizantes de cães, porque os judaizantes falam assim, beleza, aceitou Jesus, é amor ao próximo, né? Porque Jesus resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. É o mais importante. E mais ainda, ele disse, aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. É uma espiritualidade extremamente altruísta, altera. E aí, os judaizantes falam, não, beleza, Jesus é o Senhor mesmo, não é pela lei e tal, mas aqui tem que circuncidar. Tem que praticar a lei, tem que cumprir. E já tendo em Jerusalém ali um concílio, reunião entre os discípulos, que os gentios, e era a comunidade gentílica em Filipos, né? E aí, em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, foi decidido entre os apóstolos que cabia aos gentios cuidar dos órfãos da viúva, amar uns aos outros, se abster de prostituição, especialmente prostituição cultural, que era muito comum naquela época de Roma, e não precisava de circuncidar. A circuncisão era um pacto, era uma aliança feita de Deus com o povo de Israel, que fazia um corte ali no prepúcio do menino, só do menino, né, ao 8º dia, e era em forma da circunferência, cisão de corte, era uma aliança feita no genital, assim, né? E aí eles obrigavam, não, mas tem, porque isso marca o nosso povo, isso dá um orgulho religioso, isso é nossa tradição, e foi Deus que deu, isso que é difícil, né? Porque a tradição foi Deus que deu, e para você abrir mão de uma tradição que você sabe que foi Deus que deu,
e ficar só com Jesus. É um exercício de um desafio enorme. Abrir mão que a gente vê gente bem intencionada circuncidada, bem intencionada sendo legalista, bem intencionada sendo piedosa, mas é cheio de zigue-zira que não é Jesus ainda. E o apóstolo Paulo vai ter que ensinar para eles, olha, cuidado com os cães, cuidado com os da falsa circuncisão, porque a verdadeira circuncisão agora é no coração. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Em Cristo, a circuncisão não tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Carta de Paulo aos Gálatas. E aí você abrir mão de toda uma ritualística que você está acostumado, de toda uma prática religiosa que você está acostumado, e ficar só com Jesus e o amor ao próximo, dá um vazio, assim. E aí os cães, esses religiosos esbravejadores, porque quando você critica o outro que vive a liberdade plena do evangelho e só o amor ao próximo, você fica com raiva, porque você quer defender sua tradição, e você começa a ficar esbravejando, cachorro latindo. Sabe aqueles pastores? Deus é justiça, Deus é amor. Ai, gente, eu cheguei ao extremo de ver um pastor reagindo ao The Chosen, ao filme The Chosen. Tem um movimento na internet dos cães que ficam esbravejando, achando que o Jesus de The Chosen é muito bonzinho. Tem um absurdo de um pastor falando assim, olha, esse Jesus do The Chosen não é o Jesus, ele não ofende a ninguém. Gente, olha que palavra. Jesus. Que palavra. Jesus ofender alguém? Aquele que diz que tem que amar o próximo e amar o seu inimigo. Não, mas tá vendo os cães? Os esbravejadores. E ele falou assim, olha, esse Jesus deixou, não pode, ele não ofende a ninguém. Parece que não pode ser bom, né? É como os cães aqui da falsa circuncisão falam assim, tá, amar o próximo tudo bem, mas tem que circuncidar. Como que não? E a nossa tradição? E Moisés? E aí fica ali, a igreja fica ali naquela coisa, espera aí, eu quero amar a Deus, mas tem uma pressão religiosa aqui, aí dá um bug, né? E a gente passa por isso, né? Principalmente quando você começa a polir a sua espiritualidade, olhando só para Jesus e aquilo que realmente importa. E aí a gente tem que fazer o exercício que o apóstolo Paulo faz aqui nesse capítulo, que é o exercício de conhecer a Jesus e se livrar da zigue-zaga religiosa, né? Olha o texto, começa assim, e a gente vai fazendo algumas inferências. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Toma cuidado com esses homens bravos aí, com esses que ficam, Deus é assim, que Deus tem que ser mau, que não sei o que, Deus é justiça. Versículo 2, né? Então versículo 2, perdão, né? 3:2. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Olha que uma frase parece tão vaga, mas carregada de riqueza. E Paulo está falando, olha, em Jesus acabou a ritualística. Acabou a circuncisão, porque é tudo isso. Acabou o local sagrado, acabou o dia sagrado, acabou a vestimenta sagrada, acabou os filactérios, acabou o kippá, acabou, sem querer ser intolerante, né, porque isso é uma questão cultural, não tem nada a ver com a gente gentil aqui, mas acabou essa zigue-zaga religiosa, que isso era sombra daquilo que é. Em Cristo agora é tudo no Espírito. Você não precisa de ficar mudando de roupa mais, de ficar... Se quiser mudar, que muda pela sua consciência, mas essa não é o que importa mais. O que importa agora é a nova criatura. É a fé que atua pelo amor. E ele está falando, a circuncisão verdadeira é nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Olha só, essa palavra carne nas Escrituras, no Novo Testamento, tem pelo menos 3 significados. Carne pode ser carne que você come, uma picanha, fraldinha, comida, carne. Carne pode ser a nossa natureza caída. Cuidado para não confundir carne com corpo. Que a gente acha que corpo é ruim. Com quantas teologias já ouvi, isso aqui não presta nada, Jesus vai vir, isso aqui vai virar pó. Aí não cuida do corpo, aí você fica todo bugado aí, né? Carne é a nossa natureza caída. Carne é o nosso egoísmo absoluto. Isso é carne. E ele gera todas as doenças, os vícios. E onde que os vícios se manifestam? No corpo. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir carne com corpo, né? Então você tem a carne, que algumas traduções vão chamar de concupiscências da carne, né? E aí, a outra expressão para carne é a força do seu próprio braço. É a sua justiça própria. É o seu mérito de cumprir uma cartilha religiosa. E ele fala, não confiamos na carne, porque nos gloriamos em Cristo. E aí ele continua dizendo, olha,
Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém ou outra pessoa quer confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das mais zelosas, hebreu de hebreus, filho de pai e mãe hebreu. Quanto à lei, o que está escrito aqui? Irrepreensível. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, sem erro. Mas o que para mim era lucro, este considero perda por causa de Cristo Jesus. Ele tinha todo um zelo religioso e um zelo irrepreensível. Olha só, Paulo está falando que você pode ter uma religiosidade, e aqui a gente está falando de uma religiosidade boa, a gente não está falando de paganismo, né? Inclusive o conceito de pagão é uma coisa muito cristã, né? No mundo de diversidade não existe paganismo, não existe a religião do outro, né? Mas aqui você não estava falando de filisteu, por exemplo, que é a mentalidade do Antigo Testamento. Você está falando de gente onde Deus se revelou, da lei mosaica, de boa espiritualidade. Mas você pode ter uma boa espiritualidade, zelosa, fanática e irrepreensível, mas nada a ver com Jesus. E ele fala, olha, eu tinha toda essa religiosidade, mas hoje o que me importa é Cristo. Hoje eu tenho por perda disso, todo esse zelo religioso que eu tinha, pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha o versículo 8, uma das declarações mais lindas do apóstolo Paulo. Sim, de veras, considero nulo tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual tive por perda todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio no original aqui é esterco, é cocô. Olha só. Ele falou, olha, todo esse zelo que era bonito, polido, ele me fez perseguidor da igreja, só me fez mais orgulhoso, só me fez parecer um cara cheio de juízo. Gosto demais de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim, olha, eu até anotei ela aqui, porque eu sempre confundo uma das expressões, cadê? Se você não é o pior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. C.S. Lewis disse. Ele está querendo dizer o seguinte, não adianta uma espiritualidade orgulhosa, presunçosa, porque eu me glorio em Cristo, eu não me glorio em mim. E quando eu começo a ficar num orgulho de falar, não, mas eu sou crente há muitos anos, não, mas eu obedeço, não, eu não bebo, eu não faço isso. Você começa a criar uma espiritualidade raivosa, uma espiritualidade que começa a julgar o outro. E o que importa de fato é o conhecimento de Cristo e a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, e os Gálatas estavam sofrendo o mesmo assédio aqui dos Filipenses, e muito pior, porque eles converteram na graça e depois voltaram para a lei. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, quem vos enfeitiçou? Por que eles estão querendo circuncidar em Cristo? A circuncisão não importa, importa a fé que atua pelo amor. E parece ser tão radical pregar só Jesus, que hoje o povo está dando essa escandalizada. Mas só Jesus, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí quando a gente começa a olhar só Jesus, a gente tem de fato uma revolução na nossa espiritualidade. Você vai se livrando e se limpando das zigue-ziras religiosas, não só das zigue-ziras religiosas, mas você vai tendo uma espiritualidade mais misericordiosa, mais parecida com Jesus, porque ele mesmo disse, misericórdia quero e não sacrifício. Que o que equivale a dizer misericórdia quero e não cartilha religiosa. De pode ou não pode, de juízo, de presunção, porque eles são ímpios, de separação de santo e profano, e começa aquela coisa toda, que é tudo muito bíblico, mas não é cristão. Né? Mas não é Jesus. E aí o texto continua. Então ele tem perda todas as coisas pela excelência de Cristo Jesus e considerou tudo esterco para ganhar Cristo. Ele abriu mão de todo, ele era um cara com testemunho ilibado entre os fariseus, criado ali aos pés de Gamaliel, um cara perfeito. Ele falou assim, agora isso para mim não vale nada. Eu sou mal visto por eles porque eu sigo a Jesus de Nazaré. E ele fala, o que me importa agora é ser achado nele, versículo 9. Não tendo justiça própria, que procede da lei, que seria o que ele chama de carne, de se gloriar no próprio braço. Então, senão, o que é diante da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, agora, eu me justifico, não é mais observando uma cartilha religiosa, é seguindo exclusivamente a Jesus e me gloriando nele, aprendendo com ele, manso e humilde de coração, sendo radical nele radicados. Versículo 10.
para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele começa a se identificar com Jesus. Se Jesus sofreu e eu sofrer, eu vou ser consolado como ele. Se Jesus morreu e ressuscitou, eu vou ser ressurreto como ele. Eu não estou sozinho. Essa é a minha espiritualidade agora. Ela é toda a ver com Jesus, né? E aí vem o versículo 12 até o versículo 15, que é muito famoso. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo com que também eu fui conquistado. Esse é o versículo 12, por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado esse conhecimento pleno ainda de Jesus, mas uma coisa eu faço. Olha essa coisa que ele faz. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquilo que está diante de mim. O que é que ele está dizendo? Olha, esquecendo a zigue-zague religiosa, esquecendo o legalismo, o ritualismo, esquecendo uma espiritualidade que pode ser de boa vontade, mas ainda não é radicalmente cristocêntrica, eu vou deixando isso para trás e prossigo para o alvo. E qual que é o alvo? Prossigo para o alvo, versículo 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para ser como Jesus é. A salvação para mim não é só o pós-morte. A salvação para mim é a cristificação do meu ser aqui. Para a pessoa que andar comigo, conviver comigo, falar assim, esse cara é diferente, esse cara parece com Jesus. E não por observância religiosa, ele parece com Jesus espontaneamente. Isso que é bonito, né? Não é porque a religião dele não permite. Então tá, ele não está parecendo com Jesus, ele está parecendo com um religioso. O que é parecer com Jesus? E muitas vezes parecer com Jesus parece antirreligioso, porque ele andava com os pecadores. Ele tinha posições que os religiosos escandalizaram um tonto que entregaram ele aos romanos. Então a gente tem que reler a nossa espiritualidade, reler a nossa religiosidade para não cair na espiritualidade raivosa. E aí ele termina. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Que gentil, que humanidade e humildade dele, né? Se você não entendeu ainda que a espiritualidade é só Jesus, que ser cristão é ser parecido com Jesus mesmo, e não parecido com um dogma religioso, Deus vai te esclarecer. É até um convite a gente ter a paciência para aquele que ainda é biblicista, mas não é cristocêntrico. Mas é assim, gente. Pode doer, mas é assim. E aí, diante desse texto, que já está autoexplicativo, a gente poderia terminar por aqui, eu queria trazer 3 lições para nós. Que essas 3 lições que ele deixa bem claro aqui nessa narrativa. A primeira, para a gente tomar cuidado com essa espiritualidade raivosa. Com essa espiritualidade dos cães que esbravejam. Com essa espiritualidade que fala, por que a gente não inverte, né? A gente fala que Deus é amor, parece que incomoda. Não, peraí, Deus é amor, mas também, por que a gente não inverte? Fala assim, olha, Deus é justiça, mas também é amor. Não mudaria? Ah, mas o que é isso? Mas Jesus... Gente, olha para Jesus. Como é que Jesus andava com os ímpios? Como é que um religioso anda com os ímpios? O religioso anda com os ímpios condenando os ímpios. Jesus anda com os ímpios acolhendo os ímpios. O religioso anda com os religiosos babando ovo por religioso. Jesus andava com os religiosos confrontando e ofendendo os religiosos. Né? Esse é o Jesus. Jesus não vai ofender aquele que nem Deus leva em conta o tempo da ignorância. E aí a gente começa a ficar excluindo pessoas, afastando pessoas, tendo um espírito segregacionista, quase que sectário. A gente tem que ter uma espiritualidade mais parecida com Jesus, senão a gente cai na espiritualidade dos cães. Não é só amar o próximo, não. Esse evangelho fácil, essa hipergraça. Não, tem que mudar de vida. Que é quase falar, cumprir uma cartilha religiosa. Porque a gente não acredita no Espírito Santo. A gente não acredita que se a pessoa... meramente pela palavra, ouvindo, discernindo, é impossível você andar com Jesus e não parecer. Andar com Jesus mesmo. Não é ser um reacionário religioso, não. É impossível você ser igual. O Espírito Santo vai agindo, vai testificando, vai te mudando, vai te transformando. Mas vai te transformando tão automaticamente que você nunca vai bater no peito e se gloriar. Tá vendo? Eu sou crente desse jeito. Porque é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Paulo está falando isso aos Filipenses. Olha só. Parece claro, mas o povo não adianta. Então, Paulo denuncia os judaizantes, cheios de orgulho religioso, por serem da circuncisão e impor a circuncisão ao da fé em Cristo Jesus. Cães raivosos, cheios de juízo religioso. Esse povo aí, ó, esses cristãos que ficam reunidos aí na casa de Lídia, aí, ó, são todos incircuncisos. Quer dizer, se você ficar só com Jesus não é o suficiente, não. Tem que ser Jesus e uma zigue-zague. Né? Jesus e uma zigue-zague religiosa.
mas ele leu o Novo Testamento, ele ama o próximo, ele congrega, ele vive com Jesus. Mas é aquela música que ele ouve, zigue-zague religiosa. Ele é muito parecido com Jesus, ele conhece de Bíblia, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele, sei lá, ele bebe um vinho. Isso não tem nada a ver, velho. E aí o apóstolo Paulo está falando, sabe o que te livra de zigue-zague, que te prende e que vira um fardo? Conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Né? Jesus é bonzinho e não ofende a ninguém. Essa foi terrível. Falsa circuncisão. Falam de Jesus, mas adicionam a circuncisão. Não são cristocêntricos, são legalistas. Gloriam-se na carne, na observância religiosa. E o apóstolo Paulo vai dizer, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Importa a fé que atua pelo amor. Você pode ter uma fé que é mera observância religiosa de uma cartilha moral religiosa. O que você não vai ter é amor no coração. Você vai ter zelo pela letra, pela lei. E a letra mata. Porque olha aqui, é verdade dogmatista. Mas cadê a fé que atua pelo amor? Mas eu te amo porque eu estou te avisando, hein? É os raivosos. Apóstolo, cuidado com os cães. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa religião de aparência. A religião verdadeira é dentro do coração. Se ouvires aí o reino de Deus, ei-lo aqui, ei-lo ali, não sigais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é do lado de fora. Radicalmente incrível. E a segunda lição do apóstolo Paulo é que Jesus me salva da religiosidade sem amor. Paulo era tão santo que se tornou perseguidor. Você pode ser muito religioso e cristão, mas não ter nada a ver com Jesus. É a palavra do fariseu e do publicano. O fariseu era um cara que estava lá para Deus, mas sem amor. Sem amor. É a carta do apóstolo João, Jesus, né? A carta da igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Vocês fazem tudo bonito, vocês repreendem os falsos apóstolos, mas tem, porém, contra vocês que deixasse o primeiro amor. É quando você faz só pela lógica religiosa, só pela observância da lei, pelo orgulho. Graças a Deus, já cumpri minha obrigação. Aí você vai ficando assim, até o jeito da pessoa vai ficando com a cara, grita. Se tem um lugar que a gente precisa de silêncio é na igreja, gente. E um lugar que você não acha silêncio é na igreja. Você vai para o culto acasoeirado, o pastor vai pregar, não é introspectivo. É cabuloso esse negócio. Aí tem uma frase muito bonita. Deus está mais perto, que é a parábola do fariseu e do publicano. Esse é o fariseu cheio de si para si, se achando, orgulhoso, e o pecador quebrantado. E Jesus está mais próximo do pecador. Aí tem uma frase de Lutero que eu acho muito bonita. Ele fala assim, olha, não busque uma pureza tão grande ao ponto de não ser contado entre os pecadores. Cristo só habita entre os pecadores. O cara tem que ter uma experiência da graça para falar uma beleza dessa, né? Eu vou repetir. Não busque uma pureza, que é a observância religiosa sem amor, tão grande ao ponto de não ser contado entre os pecadores. Cristo só habita entre os pecadores. É aquela clássica narrativa de Jesus entrando na casa de um fariseu, e o fariseu, se ele soubesse essa mulher que está limpando o pé dele aí com as lágrimas, que ela é, pecadora, ele não faria isso. Jesus está mais perto do pecador quebrantado do que o religioso, raivoso, da religiosidade sem Cristo. Qual que é a religiosidade sem Cristo? É aquela que se gloria em si mesmo, que não se gloria nele. Se você não é o pior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Paulo afirma que seu zelo religioso se tornou esterco diante do conhecimento de Cristo Jesus. E a pergunta que fica é, beleza, Samuel, eu não tenho uma cartilha religiosa, como que eu vou viver a minha espiritualidade agora? Você quer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí o que é ser cheio do Espírito Santo igual Jesus? Pronto. Jesus era o homem mais cheio do Espírito Santo e mais humano. Tinha hora que Jesus estava lá, tendo uma treta na sinagoga, aí vem o pessoal tacar pedra, que Jesus saiu correndo. Não repreendeu a pedra, não ficou achando que é um X-Men. É bom senso, ele é humano, ele cansa, ele dorme. É ser gente. A expressão é filho do homem. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Cheio do amor de Deus, transbordando como o rio de água viva que flui para a vida eterna. O próprio Cristo disse isso, né? Como Jesus tratou os pecadores? E como que o religioso da observância religiosa trata? Exclui mesmo, em nome de um dogma sem amor. Tá com raiva do amor? Vacina aí, tá estranho isso aí, né? Aí tem uma frase do Facebook que eu acho muito bacana, né? O Facebook de vez em quando tem umas pérolas.
Olha só o que é ter uma espiritualidade cristocêntrica e não de observância religiosa sem amor dos cães raivosos. Seja como Jesus. Tome uns vinhão, seja de boa, não julgue os outros, tenha amigo de tudo quanto é jeito, respeita as minas, responde às mães com jeitinho. Você já viu isso? É bonitinho. Não vai nas ondas dos mercadores da fé, vai nas festas, é tudo com essa linguagem que eu estou zoando. Não guarde rancor, divide os lanches e não viaje na maionese. Mas a gente parece às vezes muito mais como um fariseu com observância religiosa do que o Jesus. Essa pessoa leve, nossa, a pessoa mudou o ambiente, essa pessoa cheia de amor, de graça. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A gente já vai para os outros, que é a cartilha religiosa. Qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Começou a adicionar alguma coisa aí? Mas a Bíblia... Sim, a Bíblia está cheia de coisa maravilhosa para você observar. Mas não observe isso sem amor, meu irmão. Senão você vai virar um fariseu cristão. Ame, diz Santo Agostinho, e faça o que quiser. Porque quem ama não adultera. Quem ama não mente. Quem ama não se vicia. Quem ama não é sem pudor. Ame e faça o que quiser. Porque Deus é amor. Ponto. Né? Essa é uma leitura popular da Bíblia. Né? Seja como Jesus. E a gente termina com ele fazendo esse convite. Né? Que é o terceiro conselho dele. O chamado do Evangelho não é para observância religiosa, mas para crescer no conhecimento de Cristo. E esse é um convite eterno. Quanto mais parecido com Jesus, melhor. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho para a nossa geração tão religiosa. É tentar ser mais parecido com Jesus, ainda que isso custe comunhão com seus sofrimentos. Comunhão com a perseguição de ser mal visto. Eu quero ser mais parecido com alguém, gente boa, leve, gentil, acolhedor, do que um religioso sem amor. Mas ele é diferente. Isso é um grande exemplo. Isso é um grande elogio. Que seja assim para a gente. E que a nossa espiritualidade olhe só para Jesus, tendo Jesus como chave interpretativa para a vida inteira, para que a gente possa ser curado da zigue-zague religiosa e abraçar aquilo que realmente importa, que é o socorro aos necessitados, é o amor a Deus, ao próximo, como a si mesmo. E ao cuidado com si mesmo também. Né? Sabendo que se você faz mal para nós, Deus também não se agrada. E aí o Lutero vai dizer, um cristão nunca está em estado de conclusão, mas sempre em processo de transformação. Esquecendo das coisas que para trás ficam, da zigue-zague religiosa, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que é parecer com Jesus. E olha, a zigue-zague religiosa adoece. A zigue-zague religiosa priva a vida. A zigue-zague religiosa escandaliza o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Tem um monte de gente doida com Jesus, mas com a preguiça enorme da zigue-zague religiosa. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência de Cristo Jesus nosso Senhor, aos quais eu considerei toda a minha observância religiosa sem amor como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da observância religiosa da lei, mas a justiça baseada na fé em Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado